Hoje eu quero falar sobre o quanto Deus responde à oração da igreja. O assunto oração é uma coisa bem abrangente mesmo, e seria difícil terminar esse assunto, porque a Bíblia é muito rica e oração é uma coisa muito importante. Mas hoje eu quero ver o aspecto da oração coletiva com vocês. Orarmos juntos, ok? O que acontece e como é que isso está no plano de Deus. Principalmente nesse tempo de angústia e tribulação que estamos vivendo, né? Sabe que a oração coletiva pode transformar isso. E há muitos textos na Bíblia mostrando que quando a igreja orou, a coisa aconteceu. Quando a igreja orou como um corpo. Porque Jesus é o cabeça do corpo. Então a importância da nossa oração coletiva é tremenda. Eu quero que você abra sua Bíblia aí no capítulo 12 do livro de Atos. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 11. Diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Sujeitinho ruim, hein? Para os maltratar. Fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Olha, isso que é maltrato. Passou a espada no pescoço dele. Vendo isso ser agradável aos judeus, tinha o pessoal do mal do outro lado, né? Vendo isso ser agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Porque Pedro era um dos maiores líderes, né? A Bíblia diz que os 3 colunas lá da igreja eram Pedro, Tiago e João. Então, prendeu também a Pedro. Era o dia dos pães asmos, era uma festa. Então, ele não quis... Claro que o que mais gostaram foi quando ele passou a espada no pescoço do nosso irmãozinho. Tá? Agora, talvez a intenção dele era passar a espada no pescoço de Pedro também. Ok? Mas era dia dos pães asmos, não ia ficar bem, porque os judeus não iam querer gostar disso. Então ele estava esperando o momento propício. E aí, tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de soldados, cada uma, para o guardarem, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha, era tão importante o que ele queria fazer, que ele pegou 4 escoltas para prender ele na cadeia com portas de ferro e tudo mais, e ainda mais 4 escoltas. Veja como esse camarada estava realmente determinado, a determinação do coração dele. Ok? Pedro, versículo 5, Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. A igreja orava como um corpo. E orava não uma oraçãozinha aqui, outra ali. Orava incessante, diz a palavra de Deus em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, olha que coisa interessante. E Deus está falando aqui algumas coisas, nós vamos estudar bem isso depois, mas parece que Deus tem um senso de humor, né? Na última hora, no último minuto, Herodes estava para apresentá-lo. No dia seguinte, na noite anterior, Deus tira o pirulito da mão do Herodes, né? Tira a bala da mão dele, né? E o que é que acontece? Veja o que diz aí. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Olha, eram 4 escoltas e ele tinha que dormir algemado entre 2 soldados. Olha que coisa interessante. Acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então, quando Pedro se levanta, as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Assim ele o fez. E disse mais: pega a tua capa e segue-me.
Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Pedro pensou, devo estar sonhando. Devo estar tendo uma visão no meio de 2 soldados, cadeia cai das mãos, os camaradas não acordam, e eu vou saindo, me mandam eu me vestir, um anjo, estou tendo uma visão, só pode. Mas não era uma visão, era uma intervenção divina. Então, saindo, não sabendo que era real, antes parecia uma visão, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram para a rua, e logo o anjo separou-se dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Havia uma expectativa contra ele. Deus o livrou. Agora, a primeira coisa que eu quero falar com vocês nessa noite, ou talvez a única coisa, dividir isso em 2 tópicos, é o seguinte, que Deus está sempre no controle. O nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Não tem nada que ele não saiba, não tem nada que ele não veja, não tem lugar que ele não esteja e não tem nada que ele não possa saber. Então, como escapar de um Deus desse? Não existe como. Então, ele está sempre no controle, mesmo quando nós não percebemos que ele está no controle. Até uma música que eu gosto muito que diz que mesmo quando nós não percebemos, ele está trabalhando. Né? Ainda quando não podemos ver. Então, Deus está sempre no controle. Mas tem um detalhe. Ele colocou sua espada na mão do seu povo. Salmo 149, versículos 6. Começa no 6. Então presta atenção. O que quer dizer isso? Deus sempre está no controle, mas colocou a espada na mão dos seus. Quer dizer o seguinte, ele quer fazer as coisas, mas quer fazer através de você. Ele pode fazer, não precisa de nós, não necessita, ele é Deus, com uma palavra ele cria, mas ele escolheu, ele decidiu usar você. Ele decidiu fazer as coisas através de mim, ele decidiu nos usar. E a Bíblia diz que, o que ele fez? Ele pôs a espada na mão do seu povo. E de maneira coletiva fala isso. Então veja lá, vamos ler o Salmo 149, versículo 6 até o fim. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de 2 gumes. Agora vai para frente. Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Para nesse versículo um pouquinho. Podemos ver isso pela Bíblia toda. Um dia, por exemplo, quando Deus tinha levantado Saul, Deus disse, vai exercer vingança sobre Agag, o rei lá que não deixou o povo passar. Para meter os seus reis em cadeias, os seus nobres em grilhões de ferro, e para executar contra eles a sentença escrita. Irmãos, se Deus viu tudo, se Deus sabe tudo, não tem nada que não esteja escrito. Na mente dele, pelo menos. Na vontade dele. Então, isso está determinado. Então, essa vontade escrita, para executar a vontade dele que está escrita. A Bíblia diz que Deus colocou uma espada na mão do seu povo. Se você for comigo lá para Efésios, capítulo 6, versículo 17 e 18, veja o que é Efésios, que fala dessa luta aí. Essa é uma guerra. Deus disse que ele pôs a guerra na nossa mão. Nós temos que ir lá e dizer para o inimigo, solta. Temos que ir lá e executar a justiça, o juízo. Veja aí. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então é uma espada de 2 gumes. Um dos gumes, ou um dos fios da espada, é a palavra de Deus. Agora veja o próximo versículo. Com toda a ação e súplica,
orando em todo tempo. A oração comunitária, a oração do corpo, a oração da igreja é um dos fios da espada que Deus pôs na nossa mão. Essa espada tem 2 fios, um é palavra, o outro é a oração, segundo aí o Efésios que nós estamos lendo. Amém? Veja a história. Como é que a oração coletiva tem poder de mudar a história? Veja o versículo 1 até o 4. Diz comigo assim, capítulo 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo-a passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo isso ser agradável, prosseguiu também prendendo a Pedro. E era um dia dos pães asmos. E tendo feito prender, o lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, e para o guardarem, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Aqui nós vemos exatamente acontecendo o que o texto nos disse no Salmo. A igreja, quando tira sua espada, as coisas acontecem. E quando usa sua espada, quando a igreja coletivamente ora, ela muda o rumo da história. O Pedro era para ter terminado a história dele, talvez naquele dia depois da Páscoa. Mas Deus tinha uma história para o Pedro. Então é isso que eu quis dizer quando eu falei que Deus está no controle. Mas ele pôs a espada na mão do seu povo. Deus tinha um plano para o povo, para Pedro. E o plano para Pedro ia longe. Só que o mundo também tinha um plano, o diabo também tinha um plano. E ele levanta. Nós estamos numa guerra espiritual. Aquele texto do Efésios que eu li, capítulo 6. Nós estamos numa batalha contra principados, potestades desse mundo tenebroso. Então, quando a igreja se levanta, ela frustra. Ela liberta da cadeia, põe na cadeia, exerce a justiça. Ela faz tudo isso quando ela usa essa espada de Deus, quando ela usa o fio da espada, que é a oração coletiva. Ela muda a história. Então agora eu quero dizer uma coisa muito séria para você. E para mim também. Você está aqui para mudar a história. Mas nós não podemos mudar a história sozinhos. Eu não posso mudar a história sozinho. Você não pode, ninguém. Mas se a gente se reunir e começar a orar, as coisas vão acontecer. Se a gente começar a orar, Deus desbarata o inimigo, Deus põe confusão do inimigo, Deus nos dá a vitória, Deus faz coisas acontecer que eram impossíveis. Deus quer usar o seu povo. E Ele pôs a espada na nossa mão. Então, a oração, eu quero que você saia daqui hoje lembrando disso. É um dos fios da espada de Deus. Se você não puxar essa espada, ela ficar na bainha, ela não vai acontecer nada. Ok? Então, nós somos os responsáveis, porque a espada está na nossa mão e a oração coletiva muda a história. Sabe, a oração coletiva tem um poder tremendo. Eu quero ver agora o poder da concordância na igreja. E o poder da concordância na igreja vai até a disciplina na igreja, por exemplo, vai desde a disciplina na igreja, Mateus capítulo 18, 15 a 19, está aí. Se seu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse o teu irmão. Por que sozinho a primeira vez? Para não virar fofoca, para não recolher alguém que não tem interesse, que não tem nada a ver com o caso. Então você tenta resolver você. O que é que acontece quando você não consegue resolver sozinho? Você tem que ir para o coletivo. Se, porém, ele não te ouvir, toma contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Talvez você não se comunicou direito com seu irmão. Não conseguiu transmitir. Mas eu duvido que se você for com mais alguns, eles não possam te ajudar você a se comunicar e a transmitir.
Então aí entra o poder da igreja na área coletiva. Mas se ele não atender, dize a igreja, aí agora é uma outra instância, é o povo todo de Deus. Se ele não atender, diz a igreja, se recusar, também ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Jesus da glória. Gentil e publicano quer dizer não crente, em outras palavras. Eu quero dizer uma coisa para vocês, nós vivemos em um tempo, ou seja, na nossa cultura, a cultura a história vai andando e vai começando a haver mudanças culturais na história. No início da igreja, no início das coisas que Deus estava fazendo, desde o início, era tudo no coletivo. Hoje nós vivemos um tempo que nós estamos andando só no individual. Por exemplo, a salvação, lá no início, quando Deus começou a criar o seu povo, Israel, era coletivo. Se você não pertencesse àquele povo ou aquilo que Deus tinha dito, você não tinha salvação. Vamos ver esse texto comigo, vamos em Gênesis capítulo 17, versículo 7 e versículo 14. É Deus fazendo um pacto com Abraão para levantar um povo, o povo da fé, o povo da aliança de Deus com Abraão. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência. Como é que é a aliança? É coletiva. Eu vou estabelecer uma aliança com você. Depois eu estabeleço com outra com você. Outra com você, outra. Não, eu estabeleço uma aliança contigo e a tua descendência. No decurso das suas gerações. Aliança, que tipo de aliança? Perpétua. Não é uma aliança perpétua, quer dizer não acaba. É uma aliança que continua até hoje. Uma aliança perpétua. Para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Veja, as coisas são coletivas. Mas hoje nós tornamos tudo individual. Sabe? Quando a cultura, quando a Bíblia, quando a igreja veio lá do Oriente e veio aqui para o Ocidente, ela se tornou, essa mudança aconteceu. No Oriente até hoje as coisas são coletivas. Agora aqui tudo é individual. Tudo é individual. That's my business. Esse é meu problema. Tudo é individual, inclusive na salvação. Inclusive na salvação. Se você for ler a Bíblia, na Bíblia está escrito, por exemplo, a história de Paulo, quando ele foi preso, lá no Atos capítulo 16, versículo 31. Paulo foi preso porque ele expulsou um demônio na cidade de Filipos, de uma garota, e prenderam ele, espancaram e ele estava lá na cadeia. E aí todo sangrando lá na cadeia. E aí ele adorava e cantava louvores, e aí ele e Silas, né, eram dois, coletivo. Aí o que aconteceu? Deus manda um terremoto, caem as algemas, abrem-se as portas. O carcereiro duro de coração, um coração terrivelmente duro, estava dormindo, nem aí com eles, dormindo. Trancou, fechou, foi dormir. Aí quando tudo isso acontece, ele vê as portas abertas e pensa que todo mundo fugiu. Aí ele pegou a espada e ia se matar. E o Paulo disse, não faça isso, nós estamos aqui. E aí então o carcereiro traz eles para fora. E ele faz uma pergunta para Paulo. Lembra da pergunta que ele faz para Paulo? Senhores, que farei para que seja salvo? Paulo responde para ele. Aliás, qual era a resposta? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Josué, no Velho Testamento, entendeu isso. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas hoje nós estamos nesse tempo em que tomamos tudo no pessoal.
Não é mais eu e a minha casa. Vamos lá para o livro de Gênesis, vamos ver o Gênesis 17, versículos 7 e 14. Vamos lá? Gênesis 17, versículo 7. É quando Deus faz aliança. Lemos esse versículo. Para ser o teu Deus em aliança perfeita. Agora vai para o 14. Versículo 14. O incircunciso, a circuncisão era o sinal da aliança. A circuncisão era o batismo instituído por Deus no Velho Testamento. Há duas coisas que Deus instituiu no Velho Testamento: Páscoa e circuncisão. A Páscoa Jesus transformou em Santa Ceia. A circuncisão foi transformada no batismo. Então, era o selo de que você pertencia ao povo de Deus, lá no Velho Testamento. Então, o incircunciso, aquele que estava na casa do Abraão, que foi comprado por Abraão, mas disse: não, eu não quero me circuncidar. Eu não quero ser dessa aliança. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então é coletivo, gente. É por isso que a oração precisa ser coletiva também. Tem um quê da oração individual? Claro. Eu preciso orar. Né? E, aliás, eu vou te dizer uma coisa. Hoje a coisa está tão individualizada que às vezes a pessoa nem ora e daí chega para outro irmãozinho: você não pode orar por mim? Aí o irmão pergunta: você já orou pelo problema? Não. Imagine para o pastor quanta gente pergunta isso, né? Mas tem uma coisa que nós podemos fazer. Nós podemos trazer os nossos pedidos para a igreja. E como igreja orar. E quando a gente faz isso como corpo, a gente tirou a espada da bainha para pôr as coisas nos seus devidos lugares. Para pôr os principados, o diabo, os seus anjos, o esquema dele no devido lugar dele. Entenderam? Tremendo isso, né? Então, indo para frente aqui no nosso assunto, o poder da oração de submissão aos planos de Deus. Capítulo 4 de Atos, versículo 24 a 31. Veja o que o poder da oração faz quando a igreja, pela oração, resolve se submeter ao Senhor. Ouvindo isto, era uma péssima notícia. Era se levantando uma perseguição contra a igreja, nesse capítulo. Ouvindo isso, unânimes, a igreja, unânimes, não era uma pessoa, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Próximo. Que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Aí, a espada sendo usada. Palavra de Deus, um fio. Oração, outro fio. Uma espada de 2 fios, de 2 gumes, sendo usada. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. 27. Porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e com gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Palavra! Amém? Espada do Espírito, palavra e oração. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a palavra. Agora presta atenção. Enquanto estende as mãos para fazer o quê? Curas, sinais, prodígios, maravilhas, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus.
Nós queremos continuar fazendo isso, Senhor. E agora vejo, tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vocês entenderam? Quando a igreja se reúne para orar coletivamente, vem o Espírito Santo, vem a intrepidez. Deus chacoalha as coisas. Como fez aqui, nesse texto que nós estamos estudando. Deus faz isso. O poder da oração que se submete. E essa oração aqui do capítulo 12 de Atos é uma oração de submissão. Eles estavam se submetendo ao Senhor. O poder da oração, a última coisa desse tópico, o poder da oração, ou a oração, é o veículo da fé. Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. Vamos lá? Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. Disse Jesus uma parábola sobre o dever do quê? De orar sempre e nunca esmorecer. Vamos para frente, que parábola é essa? Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Esse era juízo, cara. Imagine. Havia também na mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. E aí? Ele por algum tempo não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz. O que Jesus vai fazer agora? Fica aí um pouquinho. Interpretar a parábola. Agora Jesus vai interpretar a parábola. Considere o que esse juiz disse. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Deus quer fazer justiça, mas não há oração. Porque a oração exige fé. A fé é o veículo da oração. Aliás, a oração é o veículo da fé. Você ora porque você crê. Eu duvido que se você não crê, você vai orar. Não vai orar, nunca. Então, oração é o veículo da fé. É muito importante você entender isso. Amém? Vamos para frente. O segundo ponto que eu escrevi aqui é que a oração coletiva destrói os planos do inimigo. Irmãos, não se engane. O inimigo tem planos contra vocês. Tem planos de frustrar tudo que Deus tem de bom para você. Então, a oração coletiva destrói os planos do inimigo. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Veja isso. Ora, qual dos anjos jamais disse: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por estrado dos meus pés? 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados a favor dos que vão herdar a salvação? Porque eu pus esse versículo aí. Porque Deus enviou um anjo. Sabe, os anjos estão aqui para trabalhar para você. Mas, gente, se você não puxar a tua espada, orar e crer, o anjo não virá. Eles estão aí querendo trabalhar, eles estão aí para isso. São todos eles espíritos ministradores enviados a serviço dos que vão herdar a salvação. Há anjos querendo servir a você. Só está esperando uma oração de fé. Que coisa tremenda isso. Atos 12, 5 e 6. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia incessante oração por parte da igreja em favor dele. Gente,
quando a igreja começa a orar, ninguém pode te impedir que o plano de Deus que Ele tem para você se cumpra na tua vida. O plano de Deus para Pedro não foi impedido porque a igreja orou. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com cadeias, sentinelas guardavam o cárcere. O inimigo pode fazer o que quiser contra você, pode mandar exército contra você. Vocês lembram de Eliseu? Israel estava em guerra contra a Síria, e Eliseu dizia para o rei, olha, não vai por ali porque tem um exército sírio ali. E aí o rei sírio, que não era bobo nem nada, disse, alguém tem espião aqui no nosso meio. Aí alguém disse para ele, não é espião, é o profeta Eliseu. Aí falou, o profeta, deixa eu dar um jeitinho nele. Mandou o exército. Quando eles levantam de manhã, lá na casa deles, e o Geazi, o secretário do Eliseu, abre a porta e sai para fora, tem um exército inteiro rodeando eles. Um exército contra eles só. Aí ele volta para dentro com medo e conta para Eliseu, oi, está aqui o exército da Síria. Eles vão nos levar, ai, pobre de nós. Aí o Eliseu disse, que nada, são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. E ele diz, Senhor, abre o olho desse rapaz para ver as coisas. Ele não enxerga, ele não está enxergando. E aí Deus abriu o olho, ele viu carros com cavalos de fogo, carruagens. E aí a Bíblia diz que Deus enviou o anjo e o Eliseu disse, então, Senhor, cega eles todos. E foi um anjo e fez assim, coletivo. Todo mundo ficou cego. Aí Eliseu saiu lá e disse, não enxergo nada, pega um na mão do outro aí que eu vou conduzir vocês. Leva para dentro de Israel. Deus quer fazer essas coisas. Por que não libera os anjos? Porque não há oração coletiva. Oração coletiva. Quando você tiver um problema que for maior do que você, não esqueça. Gente, vamos parar de pensar que a gente é mão andando. Imagine se a minha mão sai daqui, desgruda e começa a andar. Eu acho que não vai sobrar um aqui dentro, né? Porque isso é assombração. Uma perna andando. Irmãos, não esqueça que você é membro do corpo. Você está ligado a um corpo. E há horas que você precisa desse corpo para entrar em acordo. O poder do acordo. Quando 2 ou mais concordarem com alguma coisa no meu nome, será feito. Então, não fique nos seus problemas sozinho. Tem uma igreja, tem um corpo. Você é membro desse corpo. E ele vai se juntar em oração. E sabe o que vai acontecer? Deus vai destruir os planos do inimigo na tua vida. E o que Deus tem para você vai acontecer. Ninguém pode guardar o que pertence a Deus. Pedro pertencia a Deus, ninguém podia guardar ele. Entenderam? Às vezes há um inimigo tentando guardar. Mas ele não pode, se a gente orar. Segunda coisa, Deus move os anjos e traz luz nas trevas. Versículo 7. Vai para o próximo aí. Veja o que acontece. Eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor foi liberado por causa da oração incessante. E uma luz iluminou a prisão. A prisão estava escura. Estava tudo em trevas. Era um lugar de trevas, porque era um lugar do inferno. Onde estavam ali as pessoas que queriam fazer o mal, estavam guardando para o mal. E tocando ele ao lado de Pedro, despertou dizendo, levanta-te depressa. Caíram as algemas das suas mãos. Sabe quando é que as algemas da nossa mão caem? Quando a gente se levanta. Quando Deus vem e fala com a gente se levanta. Mas às vezes Deus vem e fala com a gente fica lá. Aí não acontece nada, a algema continua lá. Se esse anjo vem e fala com Pedro, e o Pedro não se levanta, as algemas ficam lá. Os guardas acordam, as coisas vão de mal a pior.
Então, vem esse anjo, brilha lá, toca nele. Sabe, gente, às vezes nós estamos precisando de um toque de anjo. E Deus tem anjos para tocar na gente. Para dizer para a gente, que se acorda. Eu tenho coisas para fazer, eu quero fazer. Se acorda aí. Está dormindo. Aliás, tem versículos outros na Bíblia que dizem isso, né? Desperta tu que dormes. Levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Há versículos que falam do sono. Está dormindo. Então, às vezes, a gente está assim dormindo. Né? Irmãos, Deus está falando no meu coração aqui. É tempo da gente orar. Porque tem muita gente aí dormindo. Dormindo. Apagou seu primeiro amor no coração. Apagou seu fogo no coração. Apagou o primeiro amor. Eu estava pensando aqui, quando Deus estava me dando essa palavra, eu estava pensando aqui no Pedro. O Pedro dormindo, no meio de 2 soldados. E a igreja orando. Aí eu falei, poxa, Senhor, mas o Pedro também era folgado que só, né? Aí Jesus disse, e você? Aí eu lembro que quando eu tive aquele câncer na bexiga, eu estava lá, nem orar, eu orei. Eu disse que eu não ia orar, mas teve milhares de irmãos que oraram por mim, o corpo. Aí Deus disse, você lá ficou dormindo, você ficou confiando. Pedro também confiava, estou aqui, vou dormir, vou descansar. Mas a igreja orava, estava lá folgado, mas a igreja orava. Agora que eu tive lá no hospital, né, por causa do coronavírus que eu peguei, eu fui lá para a UTI, 6 dias de UTI, então eu estava lá com, sabe aquele negocinho assim que eles põem para pendurar aqueles soro que vem na veia, que não é soro, eles penduram tudo que é remédio para vir na veia, né? Então, eu tive que assinar muitas vezes lá para consentimento para aplicar remédios em mim que nem foram testados ainda. Nem tinham sido testados. E eu estava lá. E alguns desses remédios deram um efeito terrível. Por exemplo, um deles, que eu não sei, fez a minha pressão ir para 22. Eu estava assim que o coração parece que ia sair da boca. E começou a acabar o ar. E eu estava assim, querendo achar ar. E estava assim com aquela bateria de coisa lá pendurada, né, vindo na minha veia. E eu lá, lutando. E o coração, né, querendo sair para a boca. De repente, meu olho passa assim. E eu não estava nem prestando atenção naqueles negócios pendurados lá. Aqueles saquinhos de droga pendurado lá, vindo na minha veia. Mas eu li de passagem, glucose. Eu falei, meu Jesus, vou morrer. Eu tenho problema de açúcar. Eu mesmo levantei lá, fui lá e tirei. E a enfermeira veio correndo para o meu lado. Eu falei, olha aqui, glucose. Eu não posso com isso, eu tenho problema de açúcar. Traz logo o medidor aí. Já estava em 600. O meu pai, quando chegou em 700, fizeram o mesmo com ele. Quase que eu morro do jeito que o meu pai morre. Quando chegou em 700, os órgãos pararam. Eu estava em 600, aquele negócio pingando. Então, veja, gente, você acha que tem casualidade? Talvez um anjo pegou e fez assim, vira, olha lá, rapaz, olha o que está acontecendo. E eu olhei lá, e o meu olho passou e eu li aquele negócio. Claro que eles sabiam que tinha, mas era um erro de enfermeira, de atendente, sei lá. Eu sei que não fizeram isso por querer. Mas eu ia morrer e ia virar estatística de Covid. E ia ter morrido por causa do açúcar. Vocês estão entendendo? Então, é isso que eu estou nessa manhã tentando dizer para vocês. Nós precisamos receber esse toque de anjo. Eu acredito que foi um anjo que me tocou para ler aquele negócio lá. Nós precisamos desse toque de anjo. E nós precisamos nos levantar. Porque quando a gente levantar, gente, muita cadeia vai cair. Porque a igreja está orando, porque tem gente orando. Muita cadeia vai cair. Amém? Outra coisa, o anjo
Parecia que o Pedro estava meio bobão, né? Meio abobado. Porque veja o que diz aí o versículo 7. Eis que veio o anjo, uma luz brilhou, tocou do lado do Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram e disse o anjo, cinge-te. Ele devia estar só, sabe como é que são aquela época, né? Eram uns panos só de cuecão. O anjo disse, rapaz, põe a roupa, eu vou tirar você daí. Você sabia que a Bíblia diz que Deus quer encontrar gente vestido e não nus? Está escrito na Bíblia isso. Então, Deus quer fazer alguma coisa, mas primeiro a gente tem que... Olha o plano perfeito de Deus. Primeiro você desperta, segundo as cadeias caem, aí você levanta, as cadeias caem, aí depois você veste as tuas roupas, sabe? As vestiduras lavadas com o sangue de Jesus, a justiça de Deus. Você se veste, aí veja o que continua dizendo aí. Cinge-te, calça as sandálias. Parece que eu estou lendo Efésios 6. Calçai as sandálias com a preparação do Evangelho da Paz. Entende? Então, calça a sandália, Pedro. Deus tinha todo um plano para o Pedro. Mas o anjo teve que ir dirigindo ele. Porque ele estava meio assim, meio fora da casinha, né? Pensando que era uma visão. E assim ele fez mais. E disse, como é que é, Pedro? Vai deixar tua capa aqui na cadeia? Pega a capa, rapaz! Temos que pôr a nossa capa. E sabe o que é a nossa capa? É a unção de Deus. Lembra o que Elias fez para Eliseu? Chegou, ele ia ser profeta, jogou a capa para ele. Aí ele entendeu. Aí depois, quando ele ia ser tirado, o que foi que caiu para Eliseu? A capa. A unção. Você tem que ser revestido de unção. Não pode andar por aí sem unção. Sem unção é igual fechadura sem óleo. Falta de unção. Então nós temos que ter óleo. Ok? Tem que ter unção. Pedro não pode sair sem a capa. Veste a capa. Agora veja bem. Olha o que diz o próximo versículo. O próximo parte do versículo. E disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Põe a capa e segue-me. Sabe quem segue? Quem é a pessoa que segue? É um discípulo. Um discípulo é um seguidor. Às vezes nós estamos muito ruins de discípulo. Nós não queremos seguir. Nós queremos ser senhores do saber de nós mesmos, das nossas decisões. Não. Eu acho que é assim, vou fazer assim. Não queremos mais seguir. Aí o anjo disse, me segue. Por quê? Porque o anjo estava ali para não deixar a guarda acordar, para não deixar os que estavam no seu posto enxergarem. Porque veja o que diz aqui, ó. Então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. A Bíblia diz que quando Deus fizer com você o que Ele quer fazer, você vai ficar como quem sonha. Está escrito na Bíblia. Ficaremos como quem sonha. Entende? Estava aqui o Pedro, o Senhor fazendo e ele parecia que estava sonhando. Era uma visão, alguma coisa assim. Ok? Sabe por que isso acontece? Porque você é colocado numa realidade diferente da tua realidade natural. Você, quando tem esse processo todo, você entra numa realidade espiritual. Uma realidade que a sua própria mente, assim... Como é que você vai conceber que as tuas cadeias caem? Pum, caiu. Gente, era cadeia séria. Apertando o braço, coisa com chave. Como é que simplesmente cai? E como é que você se levanta e os guardas que estão um de cada lado não acordam? Aí você se veste, ninguém acorda. Aí você passa a primeira sentinela,
Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela. Veja, sentinela é gente que está acordado. Guarda do lado do Pedro estavam possivelmente dormindo. Mas as sentinelas estavam acordadas. O que você acha que o anjo fez para aquelas sentinelas? Cegou. Cegou as sentinelas. Não deixou perceber. Então Deus te põe numa realidade espiritual que o mundo do mal, das trevas, não vai enxergar você. Ele esconde você. Você sabia que Deus quer fazer isso com você? Esconder você. Coisa tremenda. Versículo 10. Olha o que diz. Passaram a primeira, a segunda sentinela, chegou ao portão de ferro, que dava para a cidade. Claro, estava com cadeado, estava travado. Que se abriu automaticamente. Se esse evangelho fosse escrito hoje, você podia dizer, alguém esqueceu lá de programar. Chegou alguém, o portão abriu. Mas naquele tempo não existia isso. Era corrente, talvez, amarrando aquele portão. E o portão se abriu automaticamente. Em outras palavras, sabe o que Deus vai fazer para você? O mesmo que fez para o povo de Israel no Egito, gente, quando está saindo. Tem o mar na frente, Deus vai abrir um caminho onde não há caminho. Tem um portão na tua frente fechando, impedindo você de passar. Vai se abrir automaticamente, como aquele mar se abriu. Agora veja o versículo 11, estamos terminando. Então Pedro, caindo... Não, vamos ler um pouquinho mais do 10, né? E o portão abriu-se automaticamente. E saindo eles, enveredaram para a rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Sabe, o anjo vai ficar até onde é necessário. O que você não pode, Deus vai fazer. O que você pode, é problema seu. Se você não agir, não vai acontecer. Então o anjo levou até onde o Pedro não podia, quando já estava na rua, passou o portão, não tinha mais nada, o anjo disse, bye bye. E foi. E aí o Pedro, então, se toca. Veja o que diz aí. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos e de toda a expectativa do povo judaico. Sabe o que o Pedro teve? Uma experiência libertadora. Sabe o que eu e você estamos precisando? Uma experiência libertadora. Uma experiência libertadora. Não estamos precisando só de conceitos na cabeça. Sabe qual é o problema do cristianismo? Hoje virou conceitos. O cristianismo hoje virou uma filosofia cristã. O que nós precisamos é experiência libertadora. Experiência com o Espírito Santo. Experiência com Deus. Mas o tempo vai passando e a gente vai tendendo a cair na religiosidade. No mesmismo. Fazendo as coisas meio automático. E eu, como pastor, vejo isso tantas vezes já vi isso. Vou contar para a gente terminar aqui uma instância que eu vi isso. Quando a gente estava começando nossa igreja hispana, era um negócio assim fantástico. Porque estava lá eu com fé, fiquei aqui 6 meses orando, e ouvindo o Marcos Witt, o Marcos Barrentos, sozinho aqui, e adorando, e orando, e pregando. E declarando sobre as cadeiras, gente aí nas cadeiras, e não tinha. De repente começaram a chegar, e foram chegando. Um belo dia nós estamos orando aqui, e está naquele fervor da oração. Deus veio sobre as crianças. Foi um negócio assim, fantástico, irmãos. Foi um negócio tremendo. Eu nunca tinha visto criança confessar pecado. Você já viu? Criança confessou pecado aqui. Se ajoelhou e disse, ai Senhor, me perdoa, que eu não obedeço a minha mãe, meu pai. E em prantos. Confissão de pecado.
Havia criança falando em língua, a criança foi batizada no Espírito Santo. Aí o tempo foi passando, passando. Nenhuma criança cai mais aqui. E criança pelo chão aqui. E tinha muita criança, sabe como é que é, né? Sempre tem muita criança. E foi assim um negócio fantástico. Mas aí a gente fica só na religiosidade. A gente tem que ter essas experiências com Deus. Experiência de uma visitação de Deus. De cadeia cair. Entendeu? De ser conduzido. Mas sabe o que é que vai fazer isso tudo? É oração coletiva. É a espada de dois gumes. Vai botar os nossos problemas no seu devido lugar, vai botar as coisas para funcionar. Nós precisamos orar mais coletivamente. Nós precisamos ser como essa igreja aqui, ó, do tempo de Pedro. Precisamos ser essa igreja que ora. Amém? Nas mãos dos santos está a espada que Deus colocou, mas que precisa da decisão dos santos para ser usada. Entenderam? Levanta a sua mão direita. Se você é mão direita, se você usa a esquerda, levanta a esquerda. Diga, aqui na minha mão tem uma espada, mas a minha decisão é que eu vou usá-la. Quando essa espada é usada, ela traz honra para os santos. Deixa eu terminar com esse testemunho. Eu nasci de novo, me converti na igreja presbiteriana, né, meu coração apaixonado por missões desde o começo, né, e eu ia para o campo, fazia treinamento para jovens, imagine, eu não sabia praticamente nada. Eu treinava os jovens e a gente ia para o campo plantar igreja em campo missionário. Que não tinha, escolhia campos que não tinha nenhuma igreja cristã. Cidades. Nenhuma. A Nice foi com os meninos em algumas. A gente sempre ia, né? Mas na primeira cidade que eu fui, se chamava Nazareno, no sul de Minas. E Nazareno não era por causa de Jesus ou Nazaré, não. Era outra coisa lá. E nós fomos plantar essa igreja. E a gente estava plantando essa igreja. E aí eu estava lá, não tinha espaço para a gente plantar essa igreja. Era assim, 4 cadeiras, daqui até lá no fundo, de largura. Menos que esse corredor de largura, o lugar que a gente estava. Daqui até lá no fundo. Então nós fizemos assim, com pedra e coisa de madeira, os bancos para o pessoal. E aí fizemos assim uns degrau e pusemos um toco de árvore para pôr a Bíblia em cima. Nazareno. O Eric teve com a gente em alguns campos, né, Eric? O Eric teve. Como é que é da beira da mata que nós fomos? Brejo da Mata. Você estava lá. A Crisney estava lá. E recebeu a palavra lá. Brejo da Mata da Madre de Deus. Plantamos uma igreja lá. Aí, eu estava lá nesse lugar, pregando. E aí, terminei a pregação. E Deus disse, ora para esse pessoal aí receber o Espírito Santo. Nunca tinha orado para alguém receber o Espírito Santo. Eu falei, esse troço, acho que não é Deus, não. Peguei minha Biblinha e comecei a descer. E ficou claro na minha mente, aquilo ficou, ora. E quando eu pus o pé assim, falei, não é possível que eu vou desobedecer. Eu voltei, pus a Bíblia em cima do toco e disse assim, gente, eu vou orar por vocês para vocês receberem o Espírito Santo. Deus está dizendo isso. E eu comecei a orar. E quando comecei a orar, logo na frente tinha o Pedrão da Baixada Fluminense, massa assim no negão, amoroso, era da favela, mas assim um coração, e o Pedrão, caiu para trás, de costa, e aí caiu, morreu aquele banco inteiro, foi todos, caíram no chão e começaram a confessar pecado. Eu nunca vi um negócio daquele, e eu nunca vou esquecer o Pedrão, ele já faleceu. Ele começou a confessar o pecado, ele falou, Senhor, o Senhor me deu dinheiro para me ajudar aquela família que estava passando fome, Senhor. Mas eu fui lá e comprei aquela geladeira usada, porque a nossa tinha quebrado, eu desviei o dinheiro.
Nunca mais vou esquecer isso na minha vida. Aí, tudo bem. Aí eu comecei a olhar aquele negócio assim, que coisa estranha. E eu disse para Deus, Deus, não tem nada a ver com isso. Eu só fiz uma oração. E fiz rapidinho ainda, para me livrar logo do problema. Senhor, abençoa aí. O Senhor quer dar o Espírito Santo, dá o Espírito Santo, amém. Aí, eu estou lá olhando aquilo assim, pasmo. Nunca tinha visto antes. Aí, de repente, eu comecei assim. Querendo rir. E eu falei, não, isso não. E eu comecei a segurar. De repente, eu não teve mais jeito de segurar. Eu comecei a rir. Rir. Aí eu falei, Senhor, que negócio é esse? Não pode vir do Senhor esse negócio, é uma coisa fora de ordem. Aí veio na minha Bíblia, na minha cabeça, um versículo da Bíblia, que eu nem sei onde está. Enchi a tua boca de riso. Eu falei, meu Deus, é Deus mesmo. Aí eu fui lá, inclusive fui lá conferir o versículo. E enchi tua boca de riso. Aí eu pensei, será que é isso que os pentecostais dizem que é batismo do Espírito Santo? Mas peraí. Aí comecei a argumentar. E eu estava lá rindo, não poder mais. De repente as forças caíram. E pá, eu fui para o chão. E um jovem que estava na frente disse assim, pastor, o senhor está aí no chão, mas eu vejo você de pé. E tem um anjo vindo e pondo uma espada na sua mão. E eu estava assim deitado no chão com a mão levantada. Gente, a mão pesou assim e baixou. Estou vendo um anjo pondo uma espada na sua mão. Aí eu fiquei lá, aquele negócio todo. Eu falei, ai meu Deus, e agora? E tinha um outro pastor, mais avivado assim, presbiteriano, do Rio de Janeiro, o Xerene. Aí eu estou lá e alguém se levanta e diz assim, estou vendo um anjo pondo um colar no seu pescoço. E aí o Xerene gritou lá de trás, esse é o colar do guerreiro santo. Precisamos ter experiências. Amém?